Muito boa tarde. Vamos começar o nosso primeiro podcast, o nosso podcast piloto. Eu sou o Léo Habib. Eu sou o Rodrigo Rosa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esporte, sobre nutrição, sobre treinamento, psicologia, o que mais? Sobre a vida. Sobre a vida. Gostei. Então vamos lá. Cara, esse aqui é um podcast piloto e eu acho que o mais legal é a gente começar a falar um pouquinho sobre por que a gente decidiu fazer isso, né? Eu conheci o Rodrigo treinando aqui em Petrópolis, treinando corrida. Ele passava os treinos de corrida junto com o Thales, da TW Performance, né? E acompanhava também a gente correndo lá, junto com o Thales, e aturava a gente terças e quintas, né? Lá de manhã, 6 horas da manhã, porque não é fácil aturar Congelando. duas mulheres e um homem, né, esse horário da manhã. Eu sempre muito animado, né, 6 horas para correr, e, e o Rodrigo tava lá sempre bem-humorado. E eu parei de fazer esse tipo de corrida, né? E eu parei, mas a gente continuou tendo o contato, e E a gente sempre discutia, né, sobre os podcasts, sobre um podcast de fulano de tal, cara, você viu a entrevista, né? Você viu o que falaram sobre isso? Pô, e a gente decidiu fazer um pouquinho igual, né? Bem, eu sou psicólogo, amo a psicologia do esporte, né? Trabalho muito com preparação mental esportiva e também faço atendimentos clínicos, né, que a gente chama. É, Fala um pouquinho de você, Rodrigo. Sempre, né, discutindo muito, né, Léo, umas reflexões durante a corrida. O aquecimento era sempre uma conversa sobre, né, o que a gente viu e recomendações, etc. Então, eu sou estudante de nutrição e educação física. Eu estou no sexto período da educação física e no sétimo da nutrição, então estou no finalzinho dos dois. Gosto bastante da área de nutrição esportiva e parte de treinamento, gosto de endurance, esporte de endurance e treinamento de força. E eu sempre fui um fã de podcast, desde a plataforma era pouquíssimo falada, 2015, 2016. Eu comecei a escutar podcast indo para o UERJ, então o meu caminho Petrópolis-UERJ eram todo dia cheio de podcast, então cresceu bastante, né? Essa minha vontade também de ter um dia um podcast e falar sobre o que as pessoas fazem, e falar sobre o que eu estudo. Porque eu acho importante, né, compartilhar o conhecimento e não apenas guardar isso para gente. E Por às vezes favor. exatamente, e dentro da nossa conversa, eu acho que pode ser útil, né, Léo? As pessoas podem aprender mais e talvez ajudar na vida delas. Ou é só jogar conversa fora, né? Que eu acho que esse é o principal, né? Eu acho que o formato de podcast, ele admite esse tipo de troca. Cara, não é para dar uma aula, não é para fazer uma entrevista, né? A gente só vai trocar ideias sobre algumas coisas que costumam acontecer na nossa vida, ou o que a gente gosta de fazer, né? No dia a dia, e ter algumas reflexões sobre isso. Eu acho que esse que é o principal. Então, hoje vocês estão começando a assistir o nosso projeto piloto. Esse é o 01. Estou até aqui com a Bebel, que ela deve estar ronronando, não sei se vocês estão ouvindo, para quem está ouvindo, mas quem está no vídeo, vocês estão vendo aqui ela. Aqui em Petrópolis faz um frio danado. E a gente vai começar a trocar ideia sobre isso, né? Sobre treinos, sobre provas, sobre diversos assuntos que envolvem aí a área esportiva e a parte de nutrição também, até porque, né, você é o louco que faz as duas coisas juntas. Vamos começar. Eu queria muito começar falando sobre o seu último final de semana, né? Que você fez a meia maratona Do internacional do Rio. Rio? Ou é só do... É, é, é a meia do final de semana da Maratona do Rio.
Tá. Então, tipo assim, ela é uma das provas que compõe o evento Maratona do Rio. Então, para quem não sabe, esse último final de semana foi dia 19 de junho, né? As provas foram 18 e 19 de junho, não é isso? Isso, isso, E aí, no sábado, você correu 21? exatamente. Então, conta um pouquinho como é que foi. Então, foi o que eu estava comentando com você, né? Eu fiz uma meia maratona há cerca de um mês atrás, que era minha prova-alvo, vamos dizer assim, do primeiro semestre, né? Desde o ano passado eu queria fazer uma meia maratona abaixo de 1h30 e treinei bastante desde mais ou menos comecei a me preparar especificamente no final de fevereiro, início de março. E a primeira meia maratona que eu fiz, que foi a Rio City, que foi 4 semanas, 5 semanas atrás. Então eu consegui fazer o tempo que eu queria, fiquei super feliz, fiz uma prova super controlada, Qual o saí tempo? devagar. Foi 1h28. Dá um pace Cravado? um ritmo. Foi 1h28, 10, 11, alguma coisa assim. Tá. Aí foi no ritmo mais ou menos que eu queria fazer, né? De quanto? É, que dava um ritmo mais ou menos de 4h10, 4h12. Deus me Isso livre. dá 14 por hora. Bom. Foi muito bom, era o que eu queria, que eu planejei. Tanto que no dia anterior, na entrega de kit, tinha um negócio para colocar o número, né? O tempo que você queria fazer. E eu escrevi 1h28 e 40, alguma coisa assim. Então foi bem próximo mesmo do que eu queria. E foi uma prova super, tipo assim, não confortável, que nunca é confortável, ainda mais no final. Mas que eu saí num ritmo muito focado, a prova passou muito rápido para mim, porque eu estava muito concentrado. Eu nunca estive tão concentrado na minha vida com uma prova igual aquela. Então Cara, foi início ao fim. desculpa já interromper você, mas, cara, eu fico muito curioso com isso, porque assim, vamos lá. É, eu costumo brincar que eu sou ex-gordo, né? Mas eu ainda tô gordo, né? Mas eu, nessa questão de provas, né? Primeiro que eu sempre odiei Uhum. correr, né? Para mim, correr, cara, desde criança sempre foi um sacrifício, né? Eu fazia outros Uhum. esportes, mas não gostava de correr. Aí, lá em 2008, 2009, eu corri os meus primeiros 5 quilômetros. Eu lembro, inclusive, quando foi? Foi o dia do psicólogo, 27 de agosto de 2009. Né? E aí eu corri 5 quilômetros, eu não acreditei que eu corri 5 quilômetros, foi lindo. E foi, inclusive, na Lagoa. Aí, em 2010, eu fiz 10K, na Nike Human Race, né, que era uma prova muito legal. E em 2011, eu fiz meia maratona. Só que eu nunca treinei. E aí entra a minha primeira curiosidade, porque você falou assim, eu estava muito focado, eu tinha planejado, né, correr isso tudo. E aí eu fico, eu fico pensando, primeiro que cara, como é que funciona esse planejamento? Porque até quando você passava lá os treinos para gente, eu não entendia muito bem como é que funcionava e entendo menos ainda quando alguém fala, não, minha prova foi super planejada. Como é que funciona isso? Entendi. É uma pergunta muito boa e realmente é um complexo que as pessoas imaginam que correr é simples e realmente é. É uma atividade, vamos dizer assim, natural do ser humano. Mas o processo de treinamento específico para uma prova, já controlar valências físicas, né, velocidade, resistência, etc., demandam mais trabalho. Por isso a importância de um treinador, né? E tudo vai girar em torno de quem é a pessoa, né? Qual o contexto que ela vive e o que ela quer. Qual o objetivo dela. Então, você chega para mim, Rodrigo, eu quero treinar para correr 5 quilômetros. A gente vai ver, vamos ver como é que o Léo está agora e vamos ver qual é o objetivo dele. Se for só completar, a gente vai pegar seu estado atual e vamos planejar o tempo que a gente tem para chegar até lá. Mas quando você chega com um objetivo meio que específico, eu quero fazer 5 quilômetros em tanto tempo, aí já a coisa se transforma. Primeiro a gente vai ver se é viável, né? Você fazer aquele tempo no prazo que você me deu, e vamos treinar para isso. No meu caso, eu já... Por que abaixo de 1h30? Porque eu já tinha feito treinos que me indicavam que eu poderia chegar naquele objetivo. Então, não foi uma coisa, vamos dizer assim, que eu chutei, sabe? Claro, Eu quero claro.
Mas só que tem casos, né? A pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, mais leiga, até porque ninguém tem obrigação de saber disso, né? Só o treinador. Ela pode chegar com um objetivo meio que surreal, assim, ou então surreal para o momento dela, e a gente tem que conversar sobre, né? Uhum. Mas o processo de treinamento gira, vamos dizer assim, uma prova, um 21 km. Então, se a pessoa já vem treinando, ela pode fazer ali, em 6 semanas a 12 semanas um planejamento, e dentro desse planejamento vão vir diversos treinos. Treinos mais longos, vamos dizer assim, de 10 a 18 quilômetros, num ritmo mais leve para ela, né? Vão vir treinos do ritmo que a pessoa pretende fazer. Vão vir treinos mais fortes que isso, que é o nosso treino intervalado, treino de tiro, Que eu odeio, que, que são sempre mais difíceis. Mas você é velho, né? Você é melhor nos treinos de mas tiro, eu né? odeio. Odiava. Sempre odiei. E é isso, a gente fala que não existe o melhor treino, são os treinos somados que geram a preparação. E cada treino tem a sua importância, tanto leve, quanto forte, quanto intervalado, quanto o contínuo. E a somatória desses treinos é que fazem a pessoa chegar preparada para o dia da prova. Tá, mas você já sabia, né, quanto que você queria fazer, era 1,28, e eu acredito que, assim como o nosso amigo Thales fez uma maratona em abaixo de 3 horas, esse também seja o seu objetivo, é isso mesmo? Para o futuro, que você diz? É. Tipo assim, eu acho que a maratona 3 horas, assim, né, que é um objetivo, vamos dizer assim, dos amadores é um objetivo bem ousado, vamos dizer assim, né? É Uhum. uma seleta parte que consegue fazer isso. Então, igual eu te falei vamos dizer assim, do processo de treinamento, a maratona e a meia maratona são provas muito diferentes. Muito diferentes. Que as pessoas pensam, o 10 para o 21 você dobra a distância, o 21 para o 42 você dobra a distância. Mas fisiologicamente falando, são provas tipo assim muito diferentes que exigem treinamentos bem diferentes também. Então, mas qual é a Então, sua... O que que você quer? Onde você quer chegar? entendi. Poderia ser no futuro, mas primeiro eu teria que completar uma maratona. Esse ano eu já quero fazer uma. Por sinal, é meu objetivo do segundo semestre, mas eu não vou começar com uma maratona, vamos dizer assim, tradicional, de asfalto, etc. Eu vou começar numa prova de trilha. Então, Mas é mais tranquilo porque eu fazer trilha? mentalmente falando, para mim, sim, porque eu não mantenho um ritmo constante o tempo inteiro, que eu tenho que ficar ali extremamente concentrado. A trilha é mais difícil porque ela é mais variável, o terreno é mais variável, né? Então você acaba se distraindo mais. Isso mentalmente te dá uma quebra. Você não tem que ficar tão ritmado. Você troca as musculaturas durante a prova e isso ajuda. Mas no meu caso, né? Porque eu gosto de correr trilha. Eu gosto do ambiente outdoor, assim, de correr em montanha, correr em praia, etc. Mas talvez uma pessoa que está acostumada a só correr no asfalto seja uma prova bem mais difícil. Até porque normalmente é mais quente, etc. Uhum. Não, eu estou pensando aqui pensando nos aspectos psicológicos, né? Eu penso Uhum. em estado de flow, eu penso em como que você encara a sua prova. E, cara, eu não vou ficar falando aqui sobre isso, né? Eu não quero ficar falando de teoria. Eu vou falar muito mais sobre o que eu entendo, como atleta amador do que outra coisa. Na verdade, não é nem o que eu Sim. entendo, né? É o que eu vejo, em relação à minha experiência, né? É, eu acho que eu não lembro se eu já comentei com você, né? Como é que eu corria a minha maratona. Eu já estava fazendo uma volta na lagoa, aí beleza, terminava lá, ficava feliz. Aí já estava dando a segunda volta na lagoa, né? Na lagoa do Rio, né? Ela tem 7,5, 7,5 km, e aí dando mais uma volta dá 15 quilômetros. Eu pensei, porra, 15 quilômetros para 21, mole, né? Perfeito, dá para fazer. E eu nunca gostei de ficar fazendo provas, né? De me inscrever fazendo provas. Primeiro porque eu achava meio chato, né? Fazer aqueles circuitos que você passava pelo mesmo lugar, né? Esses são circulares, né? Até quando eu corria a Lagoa 2 vezes, dava 2 voltas, cara, eu achei muito estressante. Exatamente isso aí que você falou, né? Fica muito, como o estímulo ele está repetido, eu acho que mentalmente, na minha cabeça, eu ficava, cara, de novo isso aqui.
Eu sempre achava muito chato. E aí eu me inscrevi, na verdade eu ganhei uma inscrição para a minha maratona lá em 2011, e eu fui correndo, sempre com música e tal. Quando chegou no quilômetro 18, já tinha passado do túnel ali de Botafogo, entrando no aterro, no quilômetro 18 eu vi as pessoas chegando. Eu vi as pessoas, né, na chegada. Cara, aquilo acabou comigo. Né? Aquilo... eu vou até falar um pouquinho de teoria, né? Pensando nos neurônios espelho, quando as pessoas... quando elas estavam chegando, elas ficavam felizes, sabe, aquele alívio, eu acho que aquilo deve ter transmitido o mesmo alívio para mim. Eu falei, putz, cara, calma aí, continua aí, que acabou também. Não, continua, não continua. E aí eu dei uma caminhada, porque eu achei que já tinha acabado. Aí eu andei 1 quilômetro, e aí, porra, tem que ir e voltar. E aí eu voltei mais 2 quilômetros e consegui terminar a prova. Acho que eu terminei em 2 horas e 20, alguma coisa assim. Mas, cara, eu senti muito isso, né? Você falou que a meia e a maratona inteira são provas diferentes. E, quer dizer, se você correr... Desafio diferente, né? Isso, na trilha ou no asfalto, são coisas diferentes. Mas, tá... eu prefiro algo que, que me bote para correr, tipo, num percurso que não seja circular, né? Que eu vá, tipo, ó, você vai correr daqui até ali e eu não passe por mais nada, né? Só tem que chegar e ponto. O que você prefere? Então, Léo, eu sou meio, tipo assim, porque eu gosto dos dois. Eu gosto tanto do asfalto quanto da trilha. Eu não tenho uma preferência. Eu acho que são mais épocas, sabe? Tem épocas que eu prefiro mais correr no asfalto, tem épocas que eu prefiro mais correr na trilha. O asfalto é bom porque é mais fácil de treinar, né? Tipo assim, você praticamente sair. O outdoor demanda um deslocamento, às vezes perto de casa você não consegue uma trilha específica para treinar. Mas eu acredito que na trilha a diferença maior seja, exemplo, na corrida, exemplo da última meia maratona, era tudo plano, eu ia de um ponto ao outro, fixo, praticamente, não tinha subidas, descidas, mas que ia ter são curvas, cotovelos, assim, no meio da prova, né? Na trilha, não, toda hora é uma coisa completamente diferente. Eu vou correr na areia, depois eu vou para uma estrada de terra, outra hora eu vou para um paralelepípedo, outra hora eu vou ter uma subida, outra hora eu vou ter uma descida. E esse negócio de toda hora um desafio diferente faz você focar, mas não focar igual no asfalto, no ritmo, na sua respiração. Ali não, caramba, o próximo, eu tenho uma subida agora, eu tenho que passar dessa subida. E o tempo vai passando mais rápido, na sua percepção de tempo, você consegue entender? Sei, claro. No asfalto, ainda mais quando você está muito cansado, o quilômetro não acaba. Tá ali, você olha no relógio, aí você está concentrado, já está tipo, cansado, muito cansado. Aí você olha de novo, passa 100 metros. Porque você não tem variação, você praticamente fica ali no mesmo ritmo. Na trilha, não, você vai por objetivos. Pelo menos eu gosto de pensar assim: eu vou vencer essa subida, eu vou vencer essa descida. No asfalto, as pessoas contam de poste em poste, ou de ponto de hidratação em ponto de hidratação. E na trilha, essa variação de terreno parece que o tempo passa mais rápido. Claro, se uma pessoa não gostar disso, é também horrível, né? Porque ela, eu não gosto de subida, não gosto de descida, não gosto de correr no mato. Isso vai ser também sufocante para a pessoa, né? Então, mas por que você gosta de correr? Por que você gosta de fazer endurance e fazer essas provas tão longas? Então, o que eu mais gosto do endurance é o ponto, tipo assim, eu poder chegar nos lugares que eu nunca imaginaria. E o endurance também, principalmente o asfalto, você consegue uma evolução muito boa e você consegue medir essa evolução muito fácil. Ele não é subjetivo, vamos dizer assim. Eu consigo fazer uns 5 quilômetros no asfalto e daqui a 6 semanas fazer de novo e medir se eu evoluí ou não. Às vezes você fez no mesmo tempo, mas sua percepção de esforço para a mesma distância, para o mesmo tempo de exposição é menor. Diferente de talvez um esporte mais, vamos dizer assim, menos métrico. Vamos dizer assim, deixa eu pensar, uma luta ou
porque às vezes você pega adversários diferentes, sabe? Sim. Na corrida, não, ele é muito fácil de você medir. E eu gosto muito disso. Eu consigo traçar uma linha e saber se eu estou realmente evoluindo. Sim, mas para que você corre? Por que eu corro? Eu acho que hoje, tipo, mentalmente, me faz muito bem. Eu me sinto uma pessoa melhor quando eu corro. E eu sinto falta, tanto na parte comportamental, quanto de tudo que envolve a minha vida. Se eu não estiver praticando o exercício, eu acho que minha performance fora do esporte diminui. Tá. Tanto que eu até brinco, quanto mais bitolado no treino, vamos dizer assim, eu estou, melhor as coisas fluem. No sentido de eu consigo estudar melhor, eu consigo focar mais nas coisas que eu quero fazer, eu me alimento melhor e etc. Então, você está dizendo que é muito mais pelo processo de estar treinando, do que propriamente aonde você quer chegar. Gol, com certeza. Com certeza. Eu admiro muito, né, essas pessoas, né? Você tem 23 anos, né? E eu tenho 42, Isso. eu sou um velho. E aí a gente já diferencia, né, as cabeças, né? As cabeças de um gordo e de um magro, né? É engraçado porque teve uma vez que eu comecei a correr, e aí eu fui uma dessas assessorias, e aí me perguntaram, o que tu quer, né? Qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, tal. E eu falei, pô, quero correr a maratona. Aí eu falei, mas por que você quer correr? Eu falei, cara, a pergunta mais rasa, né? A resposta mais rasa do mundo, que era assim, bem, eu viajei para Nova York em 2012, 2013, alguma coisa assim, e aí eu vi que estava toda a preparação para a maratona de Nova York. E aí eu também quero. Aí me perguntaram, tá, mas você já corre? Eu falei, não, então, já corri a meia maratona. Logo, o que eu pensei? Mole, é só treinar. Não, eu fiz a meia maratona sem correr, andei, tudo bem. Mas, porra, né? Eu já corri, então é mole, né? E, e aí meio que riram, não riram, vai, mas sabe aquele olhar de tipo, não é bem Medo, né? assim, não é bem assim, então, né? E sempre que eu penso na corrida, né, eu confesso que eu tenho essa coisa cara, eu acho muito foda a ideia de você completar uma maratona. Ponto. Para quê? Para nada, foda-se, é só para isso, entendeu? A ideia de completar uma maratona eu acho muito maneiro, né? É a mesma coisa, completar um Ironman. Pô, eu acho maneiro pra cacete, né? O que você disse é completamente diferente, né? Que é, né, a ideia de você conseguir treinar, ela é fantástica, né? Ter treinos regulares te ajuda, né? Se a gente pensar até nos hábitos atômicos, né? Aquela coisa das camadas da mudança ou das camadas da personalidade de algum tipo de disciplina ou de hábito que você tem. Então, para você, a camada do processo é muito mais importante do que o resultado em si. Então, fantástico, né? A minha é do resultado, então é uma merda, porque ela é a mais superficial, ela é a mais externa, e aí óbvio que eu vou me frustrar. É muito mais fácil, né? Você parar de treinar para uma coisa que você tá treinando só pelo resultado, que foi o que aconteceu, que até hoje eu nunca fiz uma maratona, né? Você disse que você tem uns ganhos, né, para outras áreas da sua vida. E, curiosamente, ano passado eu comecei a fazer isso, né? Também até tenho que agradecer o Thales, porque foi pelo menos um ano que eu ficava treinando, que eu treinei, tipo, segunda, quarta e sexta, de 6 às 7, religiosamente, fazendo chuva ou sol. Eu ia lá treinar e demorou até para eu me sentir um pouco melhor, e isso que você me falou agora sobre o processo e tal, eu consegui sentir. Tipo, é como se outras áreas da vida, né, começassem a surtir um efeito melhor. E que eu acho fantástico. Agora, eu ainda tô naquela coisa porra, será que isso faz parte da minha identidade? Né? É tanto que eu parei, né? Eu parei de treinar porque eu estava meio que incomodado, eu precisava de algo novo, mais dinâmico, voltei para o judô, voltei para o jiu-jitsu, e aí começa de novo essa coisa do resultado, então eu quero a faixa preta, quero uma coisa nova, né? Eu sou orientado para essa coisa mais nova, então sei que dá motivação. Mas você não.
Você está ainda no processo e, tipo, fazer uma maratona nem é tão importante assim. Ou é? Então, eu acho que é perfeito o que você falou, um hábito puxar o outro, né? Eu acho que é fundamental e eu acho que é o mais importante para a vida do não atleta, vamos dizer assim, do esportista ou do atleta recreacional, é, é isso, um hábito puxar o outro. Porque não adianta nada você completar uma maratona e não conseguir fazer o resto da sua vida, né? Ser um péssimo, vamos dizer assim, ser humano. Eu acho que não adianta nada. O valor do esporte se perdeu. Mas exatamente, esse quesito do processo, eu gosto de botar uma prova porque me ajuda a montar meu processo de treinamento. Você consegue entender? Sim, Eu tendo claro. um objetivo lá na frente, fica mais fácil de eu montar até lá. Mas se não tivesse, vamos dizer assim, igual no período de pandemia, vamos dizer assim, que não tinha prova, não existia nada. Quando eu voltei a treinar corrida, que eu voltei a treinar mais a fio de corrida durante a pandemia, não me atrapalhou. Eu criava, né, tipo, objetivos na minha cabeça e tal, porque eu preciso, é o que eu te falei, eu gosto de ter a métrica se eu estou melhorando ou não. E para isso eu preciso botar pontos. Mas eu não preciso da prova, da maratona, da meia. Eu só preciso entender se eu estou evoluindo ou não. Esse, para mim, é o mais importante. Mas eu acredito que o objetivo para uma prova, igual você falou, mais palpável, vamos dizer assim, não no processo, ele também é importante. Você te dá mais foco, e se aquele for o objetivo da pessoa, ela entender que ela tem que passar pelo processo, eu também, no meu caso, eu não vejo problema, contando que ela pague o preço para chegar até lá. Claro. Eu fiquei pensando assim, por que que eu corria, né? Por que que eu comecei a correr? Acho que o principal é porque eu lembrei na foto que quando eu estava correndo, quando eu consegui correr a minha maratona, andando 1 quilômetro, mas terminando, eu estava magro, né? Eu estava com um peso que eu gostaria. Então, eu associei uma coisa a outra. Talvez quando eu estava treinando, esse era o meu objetivo principal, né? Eu acho que ainda continua sendo, né? Essa coisa do peso ainda continua sendo uma coisa que eu busco, mas eu posso chegar a isso, né? De outras formas. Então, eu não. Como que eu vou correr, o que eu vou correr, hoje nem é tão importante assim, né? O mais importante é eu conseguir chegar naquele peso. E aí, o que você falou sobre essa sensação de evolução, perfeito, né? Porque, porra, se eu fico lá, tô me olhando na balança, tô fazendo dieta direitinho e tal, e eu não emagreço, assim, opa, não tá tão legal assim, né? Deixa de ser tão prazeroso. Tá, ok, entendi. Agora, deixa eu voltar para um ponto que você falou que você quebrou nessa última prova, né? A gente enrolou, enrolou, Uhum. enrolou, e você falou que não foi tão legal essa última prova desse final de semana. Por quê? Então, não é que não tenha sido legal, meio que eu saí para um. Como eu já, vamos dizer assim, eu dei o meu check de fitness do semestre, que era o ponto que eu queria chegar, eu consegui antes do prazo, vamos dizer assim, eu meio que fui para essa prova para arriscar. Tipo assim, vamos ver se eu consigo sair num ritmo mais forte, porque na última, eu sempre fui mais conservador do que competitivo, assim, no sentido de dentro de uma prova, né? Até porque, como esportista e não como atleta de performance, eu não preciso ganhar. Eu tenho que me superar, né? Superar o Sim, meu tempo anterior. Então, são formas de lidar com a prova diferentes. É, então, como eu já tinha dado check ali de evolução, eu queria testar, vamos ver se eu consigo, vamos dizer assim, subir o sarrafo, né? Aumentar o nível da anterior. Então, para isso, eu teria que arriscar mais. E arriscar mais leva a, vamos dizer assim, riscos maiores, né? claro. E eu saí para correndo esse risco. Então, eu saí num ritmo um pouco mais forte, mas um ritmo forte dentro do meu planejado, né? Para tentar chegar aos 21 e abaixar 1 minuto, 2 minutos. E quando você já está no seu limite, abaixar 2 minutos é um sufoco. É um sufoco. São Sim, diferenças que fazem dentro de uma prova faz uma diferença grande, assim.
Então, chegou ali na metade da prova, eu estava me sentindo bem, KM 10, 11, mais ou menos, estava me sentindo super bem, e a partir dali, minha respiração começou a ficar muito pesada, muito pesada, muito pesada, ao ponto de eu não conseguir manter meu ritmo. Eu lutei mais 1 quilômetro e 15, 16, me deu, tipo assim, deu um branco, uma tontura, assim, que eu não consegui, não foi por falta de vontade, tipo assim, eu tentei lutar. Eu acho que o treino também, quem treina afinco, né, quem tem um treinamento sério, ele vai ganhando essa capacidade de, mesmo você ali destruído, você tenta continuar mais um pouquinho. E o meu foi questão totalmente fisiológica, assim. Tava me sentindo bem, mentalmente eu tava forte, tipo, querendo, mas não deu. Simplesmente isso que eu saí um pouquinho mais forte. Então, deixa eu já tirar algumas dúvidas, porque assim, nesses 10 primeiros quilômetros, 10, 11, Uhum. primeiro, como é que você leva a sua prova? O que você tinha programado nessa metade Uhum. da prova? Então, para eu bater o meu tempo anterior, eu teria que sair cerca de 5 a 10 segundos por quilômetro mais rápido. Isso parece pouco, mas só que ao longo da prova é bastante. E eu teria uma companhia para fazer. Pode Então, e falar. essa é a minha dúvida. Então, o que você está me dizendo é que você faria a prova controlando quilômetro a quilômetro no pace X, é isso? Aham, determinado, isso, isso, isso. Isso Que é o correndo. grande erro das pessoas que saem para uma prova. Às vezes ela tem um ritmo programado, mas só que no dia da prova a gente está sempre mais descansado que nos treinos. Então a gente começa a prova com um ânimo muito maior, adrenalina muito alta, né? Tipo assim, fisiologicamente você está preparado por dia. Então é claro que você vai estar melhor no dia. Então a pessoa fala, hoje é meu dia, aí ela sai muito forte. Às vezes quebra muito antes do KM 15, 16, quebra no 8, no 6, Uhum, porque ela sai mais forte, não controla, né? Não tem uhum. controle da sensação. Tá, mas aí você estava controlando quilômetro a fazer, fazendo quanto? Qual era o tempo? 4 e? O pace por volta de 4,5, 4 por quilômetro, que dá por volta de 15 por hora, mais ou menos. Então, isso quilômetro a quilômetro, certo? Quilômetro a quilômetro, Você falou que você tinha uma companhia. Alguém falava alguma coisa para você? Então, tinha um amigo, o Luiz Paulo, que ele é amigo do Thales, e ele também tinha um objetivo parecido com o meu. Claro que ele já vinha treinando para aquele ritmo. No meu caso, eu fui arriscar aquele ritmo. São situações diferentes, né? Uhum. E a gente foi junto, porque o objetivo dele era muito parecido com o meu, então a gente poderia sair junto. A gente foi seguindo e cada quilômetro passando. Claro, tem uma variação de ritmo durante a prova, porque, igual, no primeiro quilômetro é muito cheio, então você acaba perdendo tempo ultrapassando as pessoas, e depois você vai encaixando, tem hora que tem vento, tem hora que não tem. Então, a variação um pouquinho para mais, um pouquinho para baixo, sendo pequena, né, que não interfira, ela acontece, normalmente. E tudo foi seguindo normal, Calma aí. igual. Mas calma aí, que eu já tenho dúvidas. Você corre ouvindo música ou sem música? Não, sem música, sem música. Tá. Eu gosto de. Onde é que fica o foco? O foco. Então, no meu caso, minha frequência não subia. Não, frequência, eu não fico olhando no meu relógio, minha frequência cardíaca. Mas a minha sensação de esforço mesmo. Eu não quero chegar, vamos dizer assim, numa meia maratona, na minha cabeça, eu fico tentando manter entre 8 e 9 de 10, assim. Na minha cabeça, a minha percepção de esforço. Então, então o seu Se eu, foco é na sua percepção de esforço. percepção de força. E no meu ritmo, do relógio. E você A fica cada olhando. quilômetro. Qual é a frequência que você fica olhando? Só de quilômetro a Então, quilômetro ou toda hora? então, toda hora, vamos dizer assim, umas 2 vezes por quilômetro. Se eu sentir que eu apertei muito, aí eu olho mais. Mas normalmente é isso. Quando você está bem treinado, você não precisa olhar menos. Como eu fiz muito treino em ritmo de 4,10, mais ou menos assim, correndo 4,5 não estava tão distante, era um pouquinho mais forte. Então, eu sei que se eu apertasse muito, eu ia olhar e ia estar mais forte. E assim a gente vai. Com o tempo, a gente vai ganhando essa. É uma dificuldade muito grande de quem está começando na corrida, é ter essa percepção de força apurada. Porque às vezes a Uhum. pessoa ela é meio 880, né? Ou ela sabe que está muito forte, ou ela está sempre muito leve. Então, é difícil. Realmente, isso só com o tempo, com vários tipos de treino, aquele leque de treino que eu até comentei no início, você vai ganhando essa percepção e hoje também, se pegar o Rodrigo de um ano atrás, com certeza hoje eu tenho mais essa percepção de esforço, o que diferencia também um profissional
essa variação de 5, 10 segundos, ele não precisa nem olhar no relógio, ele já sabe que ele está errado. Uhum. Então, eu fico pensando que até como atleta muito pseudo-amador, né? Que eu acho que eu ainda estou um passo abaixo, que assim, na verdade, toda vez que eu corria, né? Toda vez que eu corri, seja em prova ou seja em treino, o meu esforço era não prestar atenção na minha percepção de esforço. Eu estava muito mais preocupado em estar ouvindo alguma coisa, em mandar a minha atenção para algo longe do corpo. Porque, e é curioso isso, né? Se a gente pegar lá o Nuno Cobra, que treinou o Ayrton Senna, ele defendia muito essa ideia de que você precisa correr prestando atenção no seu corpo. E, cara, eu sempre fui avesso a isso. Eu, porra, não quero ficar prestando atenção. E aí entra um ponto que, assim, você acha que você conseguia manter o foco e até um estado de flow, na tendo tendo esse foco na sua percepção de esforço ou não? Ou você está sempre ali sendo Sim, lembrado? sim. Então, em treinos eu passei muito por isso. Durante a prova eu fico mais controlado, mais focado no ritmo. Mas diversos treinos, tipo assim, às vezes passa exemplo, eu olho 1, 2 vezes por quilômetro no relógio. É um exemplo, né? Claro que depende do momento, se você olha Claro. mais, olha menos. Mas durante o treino, às vezes, meu relógio não apitava no quilômetro, eu ficava 2 quilômetros, tipo, 10 minutos, assim, vamos dizer assim, correndo, e eu não olhei meu relógio. Tipo assim, eu encaixei um ritmo e meio que fluí. Às vezes eu fiquei pensando em outra coisa e tal. E treinos leves, principalmente, que treinos leves você não precisa controlar muita intensidade, é só você não passar um limite. Então, às vezes, tipo assim, dava 4, 5 quilômetros e eu olhava assim, caramba, já corri 4, 5 quilômetros. Então, vai muito do foco do dia. Pelo menos para mim é assim, né? Tem gente que não, tem gente que encaixa um flow e vai. Mas eu acho que vai muito do objetivo do dia, do treino, da prova. Se for só completar, eu acho que ir pela percepção de esforço e seguir, tipo assim, encontrar ali um conforto dentro daquele ritmo, e a pessoa fluir assim até o final, eu acho interessante. Mas se a pessoa tá com um objetivo, um foco para tempo, para essas coisas assim, aí ela tem que controlar o ritmo, senão Se deixar, fala. se deixar, se levar apenas tipo assim, eu vou me sentir bem no final, eu vou completar, eu já acho mais complicado. Se ela tiver um meta de tempo, né, específico. Então, posso dar uma provocada? Claro. Como para mim é tão diferente isso, né? Essa questão do tempo, né? Baixar tipo um segundo, baixar 1 minuto no quilômetro, baixar 10 segundos no quilômetro. Para mim isso é tipo, eu não miro nisso porque, cara, não é o meu objetivo, né? Não vejo graça nisso, né? Eu vejo graça, por exemplo, no resultado. Eu sei que isso também é um resultado, mas a gente pode transferir isso para o processo. Para que serve você baixar 1 minuto? Para que serve baixar esse tempo que você se predispôs a fazer? Eu acho muito boa. Essa pergunta é muito boa, porque eu também fiquei me perguntando isso quando acabou a prova, né? Eu, tipo assim, cara, que loucura. Tipo assim, há um mês atrás eu tava pensando numa coisa, eu fiquei super feliz com o meu tempo e tal, eu continuo super feliz. E a gente pega, vamos dizer assim, e joga, sobe um pouquinho mais essa rápido, e isso meio que vira, vamos dizer assim, toda hora você chega no objetivo, você traça um novo objetivo, e assim você vai subindo um pouquinho em pouquinho. Mas o que eu acho mais legal é o que eu falei nisso, a percepção de evolução. O saber que eu não cheguei no meu máximo e saber que eu posso chegar mais. Então, há um ano atrás, meu objetivo era muito diferente do que é hoje. E olhar para trás me dá esperança que no futuro vai melhorar. E eu acho isso muito interessante. Por isso que eu queria até te perguntar isso, Léo, que você trabalha com gente, com atletas profissionais, né? E quando a pessoa chega num nível que ela não consegue, talvez, ver mais evolução, porque no nível profissional tem isso, né? A pessoa, como está chegando até mesmo no final da carreira, ou então ela já está no mesmo nível, ela está no limite ali da performance, às vezes ela não consegue, vamos dizer assim, subir para ela 0,1% já é demais.
os amadores, não, às vezes trocando um detalhe ou outro, dormindo mais, se alimentando melhor, a pessoa já consegue isso. Mas no nível profissional, a pessoa já está, né, no limiar dela, no limite dela. E passar disso, eu acho que deve ser muito difícil. E outra coisa, emendando já essa pergunta, é a questão dos atletas. O que você vê em nível mais alto, né? Não amador, esportista. Eles focam mais no processo ou no resultado? Ou ele entende que o processo, para chegar no resultado, precisa do processo e ele vive afim com aquilo? Uhum. Só repete a primeira pergunta que eu fiquei meio perdido. Essa última, beleza. Quando ele não, o profissional, ele não consegue mais ver evolução. Esse que é o sentido. Às vezes ele continua ganhando, mas só que ele não consegue ver mais aquele 1%, né? Aquele 0,1% de evolução. Ele começa a decair. O que a gente mais vê, né? Tipo, ainda mais quando a pessoa está chegando próximo da aposentadoria, ela começa a decair, perder aquele rendimento que ela tinha. E como ela se mantém jogando. Eu vejo o Federer, esses caras excepcionais, né? O LeBron James, esses caras. Eu sempre vejo que o cara já está no nível absurdo. Às vezes ele não está melhorando, mas só que o cara continua ali, ele tem a vontade de continuar. Uhum. É isso. Então, duas coisas. Vou falar da pergunta sobre processo e resultado. Cara, é um esforço para a gente, né? Quando eu acompanho um atleta, é um esforço danado a gente conseguir enfiar na cabeça dele que a parte do processo, né, é muito mais importante do que a do resultado. Se eu pegar o exemplo até do Hábitos Atômicos, se a gente conseguir transferir isso para a identidade, em alguns casos, é até melhor, mas é até um pouco mais perigoso também, e eu vou já explicar por quê. Então, assim, o processo, ele sempre precisa ser mais recompensado do que o resultado. E tem um jogo de palavras, né, um termo que eu adoro, que é aquela coisa de você pode ganhar, mas você pode não vencer, né? Então, existe essa possibilidade, por exemplo, de você fazer uma corrida lá, como você já fez em Búzios, e aí você vai fazer uma meia maratona, mesmo que seja endurance, mesmo que seja Xterra, né? Em trilhas, e aí vamos dizer que você consiga fazer os 21 quilômetros em 1h40. Você bateu o seu tempo? Não, mas só que Uhum. às Aí vezes foi vamos. gratificante tanto. Sim, foi. Mas imagina, ninguém conseguiu terminar antes de 1h40 e você foi o primeiro. Você vai ficar feliz? Não, Não, como não não? existe. Pô, como não? Não, eu Por não que vi não? processo, Pô, mas eu não vi progresso. você ganhou a prova, né? Você chegou em primeiro lugar, né? Ah, não vai ficar nem um pouquinho feliz? Porra, aqui, ó, sou Não, campeão da isso sim, etapa. Então, esse é um primeiro ponto que a gente que a gente trabalha muito para mostrar para os atletas que, assim, cara, às vezes você pode ir mal, você fez uma prova merda, mas você ganhou. Né? Mas ganhar não significa que você está melhorando o seu processo. Então, a gente precisa sempre melhorar, né, continuamente. Né? Então, você treina para isso, para sempre estar melhor. Então, o resultado, ele é consequência. Né? Tem até algumas frases acho que do Joel J, que ele fala, né, que o campeão não se surpreende, né, é muito isso, né, cara, você sabe já que você está batendo aquele tempo, você sabe que você vai numa prova, a tendência é que se você fizer tudo direitinho, você vai conseguir aquele resultado e ninguém tem aquele resultado, logo você vai ser campeão, beleza. Então, cara, essa é a parte mais difícil, né, tipo, vamos beneficiar para o processo, vamos focar no processo e não no resultado. Você falou aí, né, de quando as pessoas estão indo para a aposentadoria, que eles continuam. E aí entra o outro ponto, porque, assim, principalmente quando a gente considera esses esportes coletivos, os esportes que são caóticos, né, que você não tem só uma questão de tempo, você não está correndo contra o seu tempo, né? Se a gente pensar o Bolt, que, pô, estava aqui no Rio, ele queria ganhar e ele ganhou, mas ele não bateu o recorde pessoal dele. Então, teoricamente, ele estava naquela curva descendente, mas ele continua sendo o melhor. Então, assim, até pegando também o exemplo do livro O Ego é Seu Maior Inimigo,
Cara, você já fez o seu maior tempo. Você tá, você já está anos-luz na frente do segundo. A tendência agora é que essa decaída, ela vai te trazer para um lugar que, assim, é natural. Todo mundo tem essa curva, né? A gente envelhece e a tendência é que, né, a gente envelheça e morra. Quando a gente pega isso para a questão da identidade, né, que é aquela camada mais individual, a gente precisa fazer essa mudança. Né? O cérebro, né, a nossa personalidade, ela precisa entender que, ó, cara, já foi há 4 anos, você continua sendo agora ok, né? Você continua sendo muito bom, mas a tendência é que você não consiga continuar evoluindo. Né? Então, não tem como a gente não perguntar para a pessoa, tá, e aí, o que você quer fazer? O que você quer continuar fazendo? O que você quer com isso? É por isso que eu pergunto muito, né? Tipo, para que você está fazendo isso? Né? Qual é o objetivo disso? É manter-se lá no topo, continuar ganhando, fazer você se sentir bem, querer a glória da vitória? Né? E de acordo com essas perguntas, e de acordo com essas respostas, é muito fácil descobrir se a pessoa vai se frustrar ou não. E, e esse que é o ponto perigosíssimo, porque assim, vamos combinar? Ah, mas eu vou dar o mesmo exemplo do Usain Bolt, né? Pô, mas eu consegui o recorde lá atrás, passaram-se 4 anos, eu tenho 30 e poucos, e mesmo apesar de não ter batido aquele recorde, eu continuo sendo mais rápido. Lindo, porque você, mesmo com mais 4 anos, você conseguiu se manter numa performance fantástica, né? Se a gente pensar no LeBron James ou os outros, né? O Jordan, que é lindo, tá até no meio por causa disso, o Federer também. Cara, os caras passam, passa o tempo, eles continuam mantendo tipo a performance lá em cima e isso traz uma satisfação para eles que é tipo, porra, é fantástica, assim, é o ápice do ápice e isso ainda é validado pela vitória. Né? O problema é quando a vitória, né, ou as outras coisas, né, elas passam a não participar mais do dia a dia deles. Né? Então, por exemplo, porra, é muito maneiro ver o Federer jogando. Né? O Federer pode perder, mas vai continuar sendo um show ele jogando. A mesma coisa do LeBron James. Se ele se satisfizer, não, se ele ficar feliz com isso, não sei se eu conjuguei certo, mas se ele continuar feliz com isso, tipo, não, eu só quero continuar participando. E tudo bem, não tem problema. Ah, não, mas eu quero ir lá para vencer, e se eu não vencer, eu vou me frustrar. Temos um problema. Tem uma coisa que, só para concluir isso, né, tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Quando, principalmente no tênis ou nas lutas, ou até quando sai lá aqueles resultados dos atletas mais bem pagos do ano, sempre aparece, né? Quanto que fulano conseguiu de grana no ano recorrente, no ano corrente. Cara, é muito maneiro ver que, às vezes, mesmo a pessoa não sendo o número 1 do ranking, ela conseguiu mais dinheiro do que todo mundo. Então, de repente, né, aquele é o objetivo dele, e tudo bem. Né? O resultado em quadra deixou de ser tão importante, porque ele está mais preocupado em ganhar dinheiro, tipo, fazer lá, ajudar, às vezes, as fundações que os atletas têm, ou então simplesmente se manter em quadra, porque aquilo é necessário para ele. Só começa a ser ruim quando o atleta ele meio que se recusa a, pô, tá tendo lesão, deixou de ser. A gente viu o Nadal falando muito isso, né? E, porra, vocês não têm ideia da quantidade de dor que eu sinto no dia a dia para estar em quadra. E, porra, quando esse peso começa a ser pior, né? Começa a ser mais pesado, começa a ser mais sacrificante do que o prazer de estar em quadra jogando, porra, Não vale mais a aí, pena. aí tá na hora. Né? Aí não tem como você continuar. Então, não adianta, é de acordo com o que ele considera que é importante. Agora, eu falei para cacete, a gente precisa já se encaminhar para o nosso, para terminar o nosso projeto piloto aqui, o nosso primeiro podcast. Queria que vocês comentassem, né, quem assistiu, né, queria que vocês comentassem, falassem um pouquinho sobre o que seria legal a gente falar,
Se a gente deu alguma bola fora, se a gente falou besteira, se não, dúvidas, críticas, sugestões, por favor. Todas essas... todas as informações que vocês quiserem mandar, por favor, são bem-vindas. Mas finaliza aí. O que você acha foi muito desse bom. primeiro? Primeiro episódio foi bate-papo, né? Meio que sem nada definido, mas foi ótimo. Bom para trocar ideia e acabou abordando vários pontos, né? Bem Sim. interessante. Esse da troca de mentalidade foi perfeito. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele continua no meio, ali, mas só que no mesmo esporte, talvez ganhando as mesmas coisas, mas com objetivos diferentes. Perfeito, perfeito, perfeito. Uhum. E é isso. Outros tópicos, dúvidas, vão ser sempre muito bem-vindos. Eu adorei aí o processo, né? Que o fato de você continuar treinando no dia a dia te faz muito mais feliz, né? Te faz querer continuar treinando do que propriamente o resultado. Eu vou tentar focar um pouquinho nisso. Então, nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau. É isso. Valeu, Léo. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.